E paz, irmãos. Estamos começando um novo semestre. E quando vai chegando no meio do semestre, a gente já vai pensando no seguinte: nunca pode ser uma coisa em cima da hora. A gente tem que se preparar antes. E quando nós estávamos em plena execução do primeiro semestre, que eu acho que foi um tema bem gostoso, foi muito proveitoso, principalmente para mim, eu comecei a orar e pedir para o Senhor nos dar uma indicação do que a gente estaria estudando nesse segundo semestre aqui, com vocês. E eu confesso que fiquei um pouco temeroso e preocupado, porque dessa vez não foi o pastor que escolheu o tema, fui eu. Eu que sugeri para ele, na verdade, ele que escolhe, mas eu sugeri estudarmos o livro de Hebreus, e os nossos queridos professores tiveram que engolir o tema, né, Andréia? A contragosto, aceitaram esse desafio que eu propus para eles. Na verdade, estudar o livro de Hebreus é, sem dúvida, um desafio, porque, para mim, é o livro mais complicado do Novo Testamento. Diria que, para mim, Marcos, é mais complicado do que Apocalipse. Eu não sei se é porque eu já participei de muitos estudos de escatologia, então, para mim, Apocalipse é tranquilo. Agora, Hebreus não. Hebreus é um desafio. E eu, particularmente, nunca fiz um estudo profundo sobre esse livro. Então, é um desafio muito grande, e especialmente para mim. E eu queria convidar você a participar conosco desse desafio. Primeiramente, orando por nós. Sem a oração, esse ministério não existe. E eu digo para vocês que o ministério da Escola Bíblica Dominical existe com muita oração. O Marcos é até chato, porque está sempre pedindo oração pela Escola Dominical. Nas reuniões de terça-feira, né, cobrando dos professores que um ore pelo outro. Enfim, a oração é muito importante nas nossas vidas. Mas não só orando, mas também participando, contribuindo com a sua opinião, participando com talvez algum material, compartilhando conhecimentos, né? O livro de Hebreus, você precisa conhecer muito o Antigo Testamento para estudar esse livro, né? E alguns autores, estudiosos dizem que ele está muito paralelo com Levíticos. Então, eu sei que muita gente aqui tem conhecimento e vai poder nos ajudar nesse estudo. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar. Então, nós vamos, hoje, fazer uma introdução, e, a partir de domingo que vem, nós vamos estudar capítulo por capítulo. Tá bom? A nossa sequência de estudo não será por temas, mas será por capítulos. E hoje, para a gente poder entender como que funciona esse livro, né, em que contexto que ele foi escrito, e várias outras questões importantes para a gente poder iniciar esse estudo, propriamente dito, na próxima aula, no próximo domingo, então nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, está errado ali, né? Quem é o autor do livro, da carta ou da epístola aos Hebreus? Vamos lá, pessoal. Quem é o autor? O Espírito Santo. Vocês acham que eu não sabia que vocês estão mais do que escolados com essa pergunta, né? Então, tá lá. Sem dúvida, pessoal, é o Espírito Santo. Então, vou mudar a pergunta, né? De quem é a carta? Quem é o escritor desta carta aos Hebreus? Paulo. Ninguém sabe. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma enquete aqui, né?
Quem acha, né, e olha só, aqui nós temos uma lista de prováveis escritores desse livro. Então, aqui tem Paulo, Barnabé, Apolo, Filipe, o diácono, Priscila, Silas, Lucas. Eu vou comentar sobre cada um deles. Mas vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que foi Paulo, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais ou menos, 17. Quem não acha que foi Paulo? Quem tem certeza que não acha que não é Paulo que escreveu? Assim, não, de certeza ninguém tem, né? Eu perguntei quem acha que foi Paulo. Agora eu estou perguntando quem acha que não é, porque tem gente que não acha nada. É isso que eu quero saber. Só 3, 4, 5, 6, 7 que acham que não foi Paulo. E quem não acha nada? Tá bom, Dilson? Quem não acha nada? Né? Por quê? Porque, assim, dos 17, mais ou menos, que eu contei aqui, que acham que foi Paulo, vocês, agora eu quero que vocês falem, tá, pessoal? É para vocês falarem. Vocês acham que foi Paulo porque vocês acham, vocês imaginam, ou vocês têm algum argumento para se embasar que foi Paulo que escreveu? Então, vamos lá, começando pela Derlene. Nessa carta, ele afirma que Cristo é superior a Moisés. This is a demonstration of Ustream Producer. São quebradas. É uma nova fase, vai? Jesus revolvou tudo isso. Tá, nós vamos estudar tudo isso que você está falando. Ok. Da escrita, por ele bater isso para os judeus, eu creio que é Paulo. Tá bom. Alguém tem mais algum argumento? A Derlene acha que pela característica da escrita deve ter sido Paulo. This is a demonstration of Ustream Producer. Ok. Quem mais? Pelas afirmações que ele faz, essa carta, que são compatíveis com outras cartas que ele escreveu, agora, e também por ele ser hebreu, de hebreus, judeu, conhecedor de toda a lei, de toda a espiritualidade. Tá bom. O irmão lá? This is a demonstration of Ustream Producer. Semelhanças com outras cartas dele? Ok. Quem mais? Agora, o contrário. Daqueles que levantaram a mão, que acham que não foi Paulo, eu quero saber de vocês, por que vocês acham que não foi Paulo? This is a demonstration of Ustream Producer. Olha que interessante, né? A Derlene acha que, e a Célia, e o irmão lá é Márcio, acham que tem tudo a ver com Paulo. A irmã já acha que não tem nada a ver com a Paula, a característica, né? Quem mais? Eu acho que foi Lucas. Eu acho que é um livro extremamente bem escrito, um livro assim com cuidado, igual o livro de Atos, por exemplo. This is a demonstration então, of Andréia, para Ustream quem está ouvindo Producer. lá pela internet, acha que foi Lucas, por causa... Pela forma como ele apresenta. Ok. Quem mais quer falar? José Ferreira. Tertuliano. Eu vou falar. This is a demonstration of Ustream Producer. Tertuliano fala que foi Barnabé. Isso, nós vamos chegar lá. Uhum. Apolo. Uhum.
Uhum. Mas Orígenes ele costumava dizer assim: só Deus sabe quem escreveu Hebreus. This is a demonstration of Ustream Producer. Isso. O que está revelado. Ok. Então segura isso. Aguenta isso aí por enquanto. Kate. Não estraga a minha aula, Ferreira. Kate. Vamos lá, Kate. Deixa eu ouvir o Kate. This is a demonstration of Ustream Producer. Tá. Nós vamos ver isso aí também. Tá? Então, vamos lá. Durante mais ou menos 1.200 anos, quem não acha nada, não acha nada. Não. Quem não acha nada, não acha nada. Não tem achômetro. Vou falar o que eu acho aqui. Tá? Vamos lá. Então, entre mais ou menos entre o 400 e 1.600 depois de Cristo, essa carta, se você pegasse uma Bíblia dessa época, estava escrita assim: Epístola de Paulo aos Hebreus. Então, durante muito tempo, foi-se dito que era Paulo, né? Apesar da igreja primitiva nunca ter dado essa autoria a Paulo. Mas interessante essa questão que surgiu aqui, porque muitos dizem que não, o estilo de escrita é de Paulo. E muita gente acha que não é de Paulo. Né? Então, abra, por favor, aí em Hebreus, capítulo 13, já lá no finalzinho. E vamos ler os versículos 17 a 25. Eu vou ler. Tá? Então, olha só que interessante. Hebreus 13, 17 a 25. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Isso. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Para mim, isso aqui não é estilo de Paulo. Eu não vejo esse versículo aqui e vários outros como estilo de Paulo. Mas se você continuar lendo, por exemplo, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Isso tem tudo a ver com Paulo. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo, que era uma pessoa muito próxima de Paulo, foi posto em liberdade com ele, caso venha logo eu vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Muita gente tem certeza que é Paulo por causa disso aqui. Mas se você analisar a carta inteira, é só esse trechinho que eu vejo que é parecido com o estilo de Paulo. O resto não tem muito a ver. Mas veja bem, no versículo 23, essa pessoa tem afinidade com Timóteo, né? E muitos que defendem a autoria de Paulo dizem que ele não se identificou, provavelmente porque existia muita perseguição naquela época. E eu acho isso muito pouco provável. This is a demonstration of Ustream Producer. Então, também não sabemos isso. Nós vamos falar isso. Os da Itália te saúdam, mas será que ele estava lá? A impressão que dá é que sim. Agora, vou colocar um pouquinho de minhoca na cabeça de vocês. Gálatas 1.
Aqui vai entrar no que o Kate já falou para a gente. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Alguém leia para mim, por favor. This is a demonstration of Ustream Producer. Resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Isso é Gálatas 1? Não, Gálatas 1, 11 e 12. Eu falei, será que fui eu que errei? Desculpa. Então, vamos lá. Gálatas 1, 11 e 12. This is a demonstration of Ustream Producer. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, quem me revelou essas coisas não foi homem algum, mas o próprio Senhor Jesus. Agora, leia Hebreus capítulo 2, verso 3, por favor. Alguém leia para mim. This is a demonstration of Ustream Producer. Tão grande salvação, a qual tem-nos sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Foram depois confirmadas por quem? Pelos que a ouviram. Para mim, se fosse Paulo, dizia assim, olha, quem me revelou isso foi Jesus. Quem está escrevendo esse livro aqui está dizendo assim, olha, eu ouvi isso de algum apóstolo. Eu ouvi This isso is de a alguém. demonstration of Ustream Então, o que Producer. nós entendemos aqui é que, como Kate falou, o autor e quem está participando dessa carta aqui é de uma segunda geração de crentes. Perceberam? Minhoca na cabeça de vocês. Muito bem. Alguns acreditam que tenha sido Apolo. E leia, por favor, Atos, capítulo 18. This is a demonstration of Ustream Producer. Alguém leia para mim os versos 24 a 28. Atos 18, 24 a 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. This is a demonstration of Ustream Producer. Temoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caía, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receber. This is a demonstration of Ustream Producer. Muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Quem defendeu a autoria de Hebreus por Apolo foi Martinho Lutero. E, pela descrição que nós vemos aqui, ele poderia, sim, ter sido o escritor, ou um dos escritores dessa carta. Tá? This is a demonstration Mas of Ustream você pode Producer. ver aí que tem uma mulher chamada Priscila que deu uns toques para ele aí. Foi uma das pessoas que ensinaram Apolo. E o que acontece é que algumas pessoas dizem que Hebreus poderia ter sido escrito por Priscila. Porém, pela gramática grega, isso fica descartado, porque o autor, pela gramática grega, deve ser uma This is a pessoa, demonstration of é um Ustream homem, Producer. alguém do gênero masculino. Seria legal, né, ter uma mulher como escritora, mas pela gramática isso já foi descartado. Tá? Atos 4:36 vai falar de uma outra pessoa que nós temos aí também na nossa lista. Alguém leia, por favor?
This is a demonstration of Ustream Producer. Esse é Barnabé. Vai um pouquinho mais para frente, em Atos 13. Atos 13, versículos 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, presta atenção, Espírito Santo dizendo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, Barnabé, pela proximidade que ele tinha com Paulo, e porque ele serviu muito tempo, né, foi muito tempo companheiro de Paulo, de ministério, de missão, e nesse texto nós vemos que o próprio Espírito Santo é quem escolhe Barnabé e Paulo para irem à primeira viagem missionária. Então, ele também é um candidato. Mas, pessoal, chega, né? Já ficamos aqui muito tempo, né, elucubrando e discutindo, e uma coisa que nós não vamos conseguir descobrir nunca, só quando nós chegarmos lá em cima. E quando nós chegarmos lá em cima, a gente pergunta, porque nós não sabemos, né, esse é um fato, quem realmente escreveu o livro aos Hebreus, essa carta. O que nós sabemos é que ela é uma carta que foi inspirada pelo Espírito Santo. E, se não foi Paulo, pode ter sido alguém influenciado por ele, né? Mas precisamos prosseguir, porque nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Tá bom? Então, todo mundo tem o seu argumento, mas ninguém pode ter certeza de quem foi o autor. Mas é importante essa discussão para tudo que a gente vai estudar depois. Quando que essa carta foi escrita? Por favor, alguém leia para mim Hebreus, capítulo 5, dos versos 1 a 3. Hebreus 5, 1 a 3. Pode ler. Of Ustream Producer. This is a demonstration of Agora, Ustream alguém leia para mim Producer. Hebreus 10, de 1 a 3. This is a demonstration of Ustream Producer. E agora, alguém leia para mim Hebreus 13, os versículos 10 e 11. This is a demonstration of Ustream Producer. Muito bem, eu coloquei esses versículos para vocês lerem, para mostrar para vocês que,
com certeza, esse livro deve ter sido escrito antes da destruição This is a do templo. demonstration of Ustream Porque Producer. menciona-se nesses versículos que nós vimos várias coisas que aconteciam ainda com o templo. E, muito provavelmente, se esse texto tivesse sido escrito depois da destruição do templo, isso estaria citado aqui, né? Então, é consenso que o ano mais ou menos aproximado da escrita deste livro foi 65 This is a depois de demonstration Cristo, of mais ou Ustream menos uns Producer. 30 anos depois da morte, da ressurreição de Jesus. Então, mais ou menos essa é a data que se dá a escrita dessa carta. E aqui nós temos muitos apóstolos ainda vivos, né? Alguns que experimentaram o convívio pessoal com Jesus. Mas, como nós lemos lá em Hebreus 2:3, fala-se de uma This is a segunda geração demonstration de of crentes Ustream aqui. Producer. E existe um problema muito sério, porque os judeus, e esse livro foi escrito para os judeus, né, para os hebreus, eles tinham esse conflito de você estar convertendo-se a Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo como Messias, e os seus apóstolos ensinando que eles não precisariam mais oferecer os sacrifícios que eles ofereciam no judaísmo, porque Jesus This is cumpriu a demonstration tudo of isso. Ustream E nós vamos Producer. estudar ao longo desse semestre. Isso causava, então, um problema para eles. Então, a religião judaica continuava, mas os judeus agora que se convertiam, que entregavam a sua vida, que reconheciam Jesus Cristo como Messias, eles tinham que seguir um novo caminho. E isso foi um problema para eles, né? Para quem, então, foi escrita esta carta? Hebreus This is a 5:12. demonstration of Ustream Producer. Alguém lê, por favor? Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. This is a demonstration of Ustream Producer. Olha que interessante. Essa carta ela foi escrita para os hebreus convertidos, para os judeus convertidos, mas eles estavam em crise espiritual. Provavelmente por causa da perseguição, talvez, mas eles tinham parado de crescer. Eles tinham dúvidas sobre a fé que eles tinham depositado em Jesus Cristo. Por quê, gente? Por causa da perseguição, talvez. Eles This is a sofreram demonstration perseguição. of Ustream Producer. Eles tinham parado de crescer. Eles estavam querendo voltar para o judaísmo, para tentar ver se aliviava um pouco aquele sofrimento que eles estavam vivendo. E o texto aqui fala assim, olha, vocês tinham tudo para ser mestres, porque vocês foram orientados, vocês aprenderam, vocês viveram. Mas, de novo, a gente tem que ensinar as This is a coisas demonstration mínimas e of básicas Ustream para Producer. vocês. E que vocês agora estão precisando de leite e não de alimento sólido. E, só para eu terminar um raciocínio, esse foi, talvez, o mais forte motivo pelo qual eu escolhi estudarmos Hebreus aqui na escola dominical. Porque se nós olharmos aqui, se você vier e olhar aqui, a maioria de This is a vocês demonstration já of tem Ustream condição de Producer. receber alimento sólido, ou seja, tem condição precisa desse alimento sólido. Então, não dá mais para a nossa classe de EBD, se você pegar, eu estou aqui acho que há 5 anos, e participando da EBD, tudo que nós já viemos estudando ao longo desses 5, 6 anos, já teve leite já
bastante. Já teve muita mamadeira aqui, pessoal. This is a Nós precisamos demonstration agora of de Ustream comida Producer. sólida. Nós precisamos crescer. Então, nós precisamos de uns desafios desse para poder crescer na palavra. Diga, Marcelão. Só para ilustrar o quanto foi difícil para os judeus que se convertiam nessa época, a lei mosaica ela tratava de aspectos políticos, civis e religiosos, né? E era um documento secular. Uhum. Então, o que eles estavam vivendo era a troca This is a demonstration of Ustream Producer. em vários aspectos por homens falando que agora era diferente. Exatamente. Hoje a gente tem a Bíblia na mão e eu não discuto com o Marco Dúvida. Eu olho para a palavra. É. Né? Então, assim, o conflito que tinha para os judeus convertidos naquela época era muito grande. Por isso, talvez, fora a perseguição, essa crise. Então, o mais interessante aí, o importante, era que eles pudessem entender que tudo aquilo This que is a são as demonstration sombras of que nós Ustream vamos estudar Producer. aqui estavam apontando para o Senhor Jesus. Então, eles tinham que entender, e por isso a conversão, certo? De que todo o Antigo Testamento estava apontando para Jesus, aquele que veio, aquele que foi morto, mas aquele que ressuscitou. Então, era um exercício de fé, porque eles tinham realmente que entender toda a mensagem do Antigo This is a Testamento, e demonstration por isso que of Hebreus, Ustream havendo Deus Producer. outrora falado de muitas vezes aos homens pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho. Mas será que Jesus era realmente o Filho? Então, tinha essa dificuldade. Mas, por favor, alguém leia para mim Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 34. This is a demonstration of Ustream Producer. Pode ler. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que deste modo foram tratados. Não somente vos compadeceste dos que estavam na This is a demonstration of Ustream Producer. espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Olha que interessante, esse texto está dizendo para nós que eles tinham uma fé vigorosa. Mas o que aconteceu? Eles passaram por vários sofrimentos. E alguns estavam, inclusive, querendo voltar, talvez para fugir desse sofrimento, por causa da perseguição. E nesse This is a mesmo capítulo, demonstration versículo of Ustream 25, Producer. diz, olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, tinha crentes que estavam desistindo mesmo, não estavam nem mais se congregando. Eu não vou mais na igreja, não. Para quê? Eu posso orar aqui em casa, eu posso estudar a palavra aqui em casa, This is a demonstration of mas aqui Ustream nós Producer. estamos juntos. Né? Aqui nós somos um braseiro, né? Como diz. E Hebreus 12, 12. Portanto, também nós, visto que temos 12, 12. Hebreus 12, 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Parece que todo mundo aqui This is está a desanimado. demonstration of Ustream Producer. As mãos estão descaídas, né? E, em vez deles serem animados, capazes de ensinar a fé para outros, eles estavam demonstrando pouquíssimo interesse na vida cristã. Parece que eles pararam de aprender. Na verdade, eles pararam de crescer, né? E a situação, então, ficou tão complicada
que eles This is a precisam de demonstration alguém of que Ustream vá até Producer. eles, que vá até a igreja para ensinar as coisas básicas, para voltar às coisas básicas. Porque eles estavam firmes, mas começaram a recuar, começaram a fraquejar. E não sei se tudo isso só por causa da perseguição, mas alguma coisa precisava ser feita. Então vem This essa is a carta. demonstration of Ustream Essa Producer. carta que não diz exatamente onde esse grupo estava. Muitos acham que por ser citado muitas vezes as coisas do templo, que esse grupo estava em Jerusalém, mas também a gente não sabe, né? Mas o propósito da carta é muito óbvio, né? Oi, This is a demonstration of Ustream Producer. exatamente o que está acontecendo hoje na Europa. Oi. Isso nós vamos estudar ao longo do semestre. Só estou dando um, né? Então, meus irmãos, o propósito dessa carta é óbvio, né? Vamos usar aquela analogia do This is a braseiro, né? demonstration of Então, Ustream coloquei um Producer. braseiro ali que você não sei se você já participou de algum rescaldo de incêndio. Infelizmente eu já participei. E você vê ali, parece que já era. Mas se você der uma removida ali, né, e colocar um capinzinho, der um assoprinho, tiver oxigenação de novo, o fogo vai pegar. E eu acho que a intenção dessa carta é essa mesmo. É fazer com que esse fogo se reanime novamente, né? Porque a chama foi apagando, e aí precisa de alguma coisa que vai lá e volte a que essa chama se acenda novamente, né? Em Hebreus, lá no capítulo 1, versos de 1 a 3, e o capítulo 1 de Hebreus é fantástico. Para vocês terem uma ideia, tem 7 citações diferentes do Antigo Testamento só nesse This is a capítulo. demonstration of Ustream Então diz, Producer. havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Só daqui dá para a gente fazer um semestre de estudo, né, gente? Ok? Ele que é o resplendor, só essa coisa do sustentando, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Está falando claramente aqui do Senhor Jesus. E essa coisa do sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, interessante que eu ouvi uma palestra do Shedd, do Russell Shedd. This is a tem aquela demonstration Bíblia of Ustream comentada, né? Producer. E hoje, está contigo aí, talvez quando eles leram isso aqui, eles não entenderam muito, né? Mas hoje, quando a gente estuda o átomo, quando a gente vê que todas as coisas são feitas por átomos, e que quando você olha o átomo, 99% do átomo é vazio, é nada, nós somos um monte de vazio. Isso aqui é um monte de This is a vazio. demonstration of Mas Ustream peraí. Producer. Quem está sustentando isso? É a palavra do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele sustenta todas as coisas, átomo por átomo. Ele que não deixa os elétrons se colidirem com os nêutrons e assim por diante. Isso é fantástico. Eu me ligo nessas coisas, vocês sabem disso, né?
eu sou suspeito para falar. This is a Mas isso é demonstration maravilhoso. of Ustream Producer. Eles não tinham ideia. Hoje, nós podemos dizer que o Senhor Jesus está sustentando cada átomo do meu corpo, desse edifício aqui, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é fantástico. Mas aqui o autor está dizendo assim, olha, Deus falou. Deus falou. Ele revelou para nós. This is a demonstration of Ustream Producer. Ele foi misericordioso e gracioso de mostrar o plano dele para cada um de nós. Mas ele fala por meio do Filho também. Ele não ficou lá na sua glória, na sua divindade, mas ele se despojou de tudo isso e se humilhou em forma humana. E veio aqui morrer, sofrer o que ele sofreu por causa do amor que ele tem para conosco. This is a Para demonstration poder of resolver o Ustream meu problema Producer. do meu pecado, e para resolver o problema do seu pecado, para resolver o problema do nosso pecado. E ele fala de uma obra. Fala da redenção do Filho de Deus. Fala do que ele fez. Fala que ele foi constituído herdeiro. Fala que ele purificou todos os nossos pecados. E assim por diante. Então, Hebreus é tudo This isso. is a demonstration Tudo isso of que nós Ustream vamos Producer. estudar em relação a Hebreus. É interessante que o autor ele vai admoestando durante o livro várias vezes, olha, importa que nos apeguemos com mais firmeza, delas jamais nos desviemos. Toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? This is a Não demonstration endureçais of o vosso Ustream coração. Producer. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, etc, etc, etc. Inúmeras vezes nós vamos ver nessa carta, olha, façamos isto ou façamos aquilo. Então, essa é uma carta que vai falar This is a diretamente demonstration ao of teu Ustream coração. Producer. Ela é uma carta que vai te tocar com certeza. Absoluta. Bom, pode falar, João. Sim? Esse livro de Hebreus ele liga com Levíticos, é um motivo muito importante, porque Levíticos traz todas as leis Isso. judaicas Isso. que você deve fazer, que você não deve fazer. This is a demonstration of Ustream Producer. Exatamente. Foi o que o Marcelo falou, né? Está baseado nisso. Então, esse base para você modificar e dizer para o judeu que isso não vale mais nada. E foi próprio Deus que passou isso, não podemos esquecer. Isso, é por isso que eu estou enfatizando Hebreus 1. Deus que passou isso. Uhum. E você tenta transformar isso. Quando você vem falar nesses primeiros 3 versículos, This is a demonstration of Ustream Producer. aquilo lá veio através do profeta. Foi ensinado. Foi Moisés que falou. Foi esse que falou. Esse falou. Mas aquilo lá não vale mais nada. Que vale agora Jesus Cristo. Essa dificuldade não é, e não é só daquela época. É, É o problema de hoje. exatamente. É. É o problema de hoje. O pessoal que está Quanta confusão, né, que gera isso. olhando isso Aham. e seguindo isso. This is a demonstration of Ustream Producer. Para Jesus Cristo, a resistência é enorme. Exatamente. E a gente não pode esquecer. Então, por isso que nós estamos dando esse contexto para vocês. Porque é em cima disso que o Jonathan falou, que foi escrita esta carta, e para a gente poder entender como que a gente vai estudar e como que a gente vai entender essa carta. Né? Porque
alguns slides mais para frente eu vou falar sobre a superioridade de tudo isso, né? Que é o This tema is a central. demonstration Então, of Ustream segura só mais um Producer. pouquinho aí. Hebreus é o meu livro preferido do Novo Testamento. Uhum. E foi relutante porque eu achava que teria que ser durante o ano inteiro. Essa foi a minha relutância. Não quer dizer que eu sou a terrorista que não queria estudar Hebreus. Não é isso? Ah, mas a gente pode continuar, não tem problema. Isso não está fechado. Não, mas é verdade. É. Sabe disso? Que eu acho assim que Hebreus é um livro, This is a demonstration of Ustream Producer. para mim, o motivo de eu gostar é porque Deus fala. Uhum. Aqui, sabe? Deus não, a gente vê em Hebreus que Deus não é um Deus de silêncio, ele fala. E Deus não é um Deus de anonimato, ele manda o filho, sabe? Eu vim aqui, o meu filho está aqui, é isso. Então, eu acho essa a importância de Hebreus. Então, às vezes, só de você ler algumas passagenzinhas de Hebreus, você olha, a aplicação para a vida cristã é inacreditável. This is a demonstration of chegando. Ustream Producer. Justificar. E você parece que eu falou que você tem que sou. Não, 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 não. Não, ninguém entendeu isso. Ninguém entendeu isso. Não, ninguém entendeu isso. Olha lá, ó, tá todo mundo, tá certo? Bom, gente, nós vamos encontrar nesse livro doutrina, teologia e advertências. Tá? Então, sabe o que é advertências? This is a Usando de demonstration novo of o Ustream Shed, Producer. ele fala assim, ó, advertência, por exemplo, aquele farol ali na esquina é uma advertência, não é? Você pode passar na cor que você quiser. Aí você vai ter que ver quais são as consequências. Né? Então, se você quiser passar no vermelho, pode passar. Mas aguenta a consequência que vai vir em relação a esse tipo de atitude. Né? Então, nós vamos encontrar e vamos estudar tudo isso neste livro. Qual é o tema central? É a This is a superioridade de demonstration Jesus. of É Ustream aquilo que Producer. o Jonathan falou. Né? Então, temos algumas palavras-chave aqui, que é Jesus é superior. Então, nós vamos encontrar a palavra melhor, nós vamos encontrar a palavra mais excelente, a palavra maior. E por quê? Justamente pelo que o Jonathan colocou aqui. Eles tinham toda aquela instrução e todo aquele ritual em cima do Antigo This is a Testamento, demonstration mais of Ustream precisamente sobre Producer. Levíticos. Por isso que eu falei no começo que andam paralelo. Nós vamos entender alguns rituais que aconteciam no Antigo Testamento, estudando esse livro. E agora, a coisa mudou. Nós estamos vivendo numa... A palavra de Deus aqui em Hebreus, que nós vamos estudar, eu estou me contendo aqui para não entrar na aula dos meus colegas aqui. Né? Então, eu tenho que me segurar. Mas vocês vão ver que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, e assim por diante. A nova aliança é muito melhor do que a antiga aliança. Então, tudo isso nós vamos ver em Hebreus, que é muito importante. Né? Então, existem também tópicos centrais que eu queria mostrar aqui para vocês. Em primeiro lugar, This is a vocês demonstration já viram of Ustream aí, começando Producer. em Hebreus 1, de 1 a 3, a pessoa de Jesus Cristo. Depois, a sua obra. Depois, a relação entre a antiga e a nova aliança. Depois, os pecados da incredulidade e da desobediência. Fé, provação e disciplina. E crescimento espiritual. Esses são alguns que eu coloquei aqui. Não significa que tem só esses, não. This is a Mas eu demonstration coloquei of só Ustream esses, Producer. justamente para tentar vender para vocês, né, que venham todos os domingos aqui estudar com a gente. Né. Mas também tem contrastes. Né. Por exemplo, quais as diferenças entre o Filho de Deus e os anjos, o servo de Deus, Moisés, e o Filho de Deus, Jesus?
Qual a diferença entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de This is a Melquisedeque? demonstration of Ustream Qual a Producer. diferença entre infantilidade e maturidade espiritual? Nós precisamos crescer. Se um bebezinho ele permanece bebê por muito tempo, alguma coisa está errada. Você leva correndo no médico. Você quer ver ele crescer. Você quer ver ele se desenvolver. E quando a criança não cresce, você já leva no médico e fala, ó, doutor, tem algum problema, meu filho não cresce. This is a demonstration of É assim a Ustream nossa vida Producer. espiritual também. Qual a diferença entre apostasia e perseverança? Qual a diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento e os sacrifícios de Cristo? Também são alguns contrastes que eu estou colocando aqui para vocês. Bom, pergunto agora, o que tudo isso tem a ver conosco This is hoje? a Né? demonstration A of gente aqui Ustream na EBD Producer. faz um esforço muito grande para sermos práticos. Eu tinha um chefe que ele gostava muito da palavra pragmático. E acho que eu fui um pouco influenciado por essa palavra e pela forma como ele agia. Né? O que isso tem a ver comigo hoje? Qual que é a importância? Quem poderia me dizer aqui qual a importância de lermos e estudarmos a carta aos Hebreus nos dias de hoje? This is a demonstration of Vou fazer Ustream algumas Producer. perguntinhas para você. Você está cansado? Você está desanimado? Tem vezes que você fica cansado da vida cristã? Talvez você não esteja muito firme. Né? Hebreus vai ser muito, muito, muito importante nestas questões. This is a demonstration of Ustream Producer. Talvez, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, mas vou falar. Talvez você não seja um crente verdadeiro. Talvez você precise reconhecer o Senhor Jesus como Salvador na sua vida pessoal e nascer de novo. Talvez você tenha as palavras certas, This is a saiba os demonstration versículos of Ustream de Producer. cor. Talvez você venha na igreja há muitos anos, ou você deixou de vir. Talvez você seja um crente que está à beira de apostatar. Eu não sei. Quem sabe você está se desviando da fé, está pensando um pouquinho, nossa, como o mundo tem coisas bonitas, bacanas e gostosas. Talvez você esteja confuso em relação ao que o Senhor Jesus está This realizando is a hoje. demonstration of Ustream que ele- Producer. Né, Cícero? Aquilo que você falou hoje de manhã, será que ele está operando mesmo hoje? E muita gente tem dúvidas sobre isso. Não estou acusando ninguém, nem querendo criticar, não. Mas Hebreus vai nos falar sobre essa intercessão de Jesus, vai falar quem ele é, o que ele fez, e o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, o que ele está fazendo. Ele vai mostrar para a gente o propósito que tem por trás de tudo isso que nós This is a demonstration estudamos of aqui, Ustream né? Producer. E vai nos capacitar, vai nos ensinar, vai trazer crescimento e amadurecimento para as nossas vidas. Então, como Jesus tirou o povo lá do Egito, que ficou pelo deserto durante muitos anos, talvez This is a ele demonstration mostrando of Ustream para Producer. aquelas pessoas quem ele é, o poder dele, né? Talvez ele esteja querendo mostrar isso para alguém aqui também, para nós, né? Mostrar para nós que ele nos protege, mostrar para nós que ele supre todas as nossas necessidades, né? Mostrar para nós que o nosso fim é a glória celestial.
Amém? This is a demonstration Pode falar, of não tem Ustream problema, não. Producer. Aleluia! Tudo o que nós estamos passando aqui é temporário, é sombra. A nossa glória celestial está garantida. E nós vamos ter certeza estudando isso. E eu assim, tenho uma questão muito importante na minha vida pessoal, que é com relação à apostasia. This is a demonstration Eu of tenho, Ustream Producer. Eu oro muito para o Senhor, pedindo para Ele sempre me manter fiel à palavra. Porque nós estamos sujeitos, meus irmãos, às ondas que vêm, né? Às unções do riso, a rosa não sei das quantas, né? O ar de Israel. E aparece tanta coisa no nosso meio, o dente de ouro. E nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar This is a firmes. demonstration of Ustream E Producer. como é triste a gente ver cristãos, pessoas, irmãos que a gente conheceu na igreja, que a gente olha hoje e ele simplesmente desprezou tudo isso. Está desviado, está fora. É mais ou menos como se você trocasse, né, uma coisa assim muito preciosa, um diamante. This is a demonstration Vocês of mulheres que Ustream gostam de Producer. usar joia, trocar uma joia de diamante por uma bijuteria comprada na 25 de março. Né? É mais ou menos isso. Sem querer menosprezar a 25 de março. Tem gente fazendo isso. Tem gente trocando a glória celestial pelos prazeres temporários do mundo. This is a Isso é demonstration muito of triste. Ustream Producer. Oi. Interessante que a gente tem que também ver que isso não são só as pessoas, mas gente muito próxima aos chamados evangélicos. Sim, Isso do tempo de Salomão. À medida que você põe uma arca sendo carregada para dentro, você está falando do quê? Você está constatando, você está falando do sacrifício de Jesus, não valeu para nada. É. A arca está adentrando ao Isso, para This is a mim, demonstration of Ustream desculpa Producer. a expressão, mas é o diabo tirando sarro. Eu não tenho outra expressão. É o diabo tirando sarro da palavra de Deus. E eu imagino o dia 31, quanto que ele deve ter dado de risada. Gente, deve ter doído, que ele não tem, né? Mas deve ter doído a barriga dele, de tanta risada que ele deu de tudo aquilo que aconteceu ali. This is a demonstration of Ustream Producer. E as regras para você poder entrar no É. e-mail. Você não pode entrar com o celular, com o telefone, com máquina, você não pode. Agora você pode comprar as fotos que eles vão tirar. Você vai tirar, você está colocar a apresentação, deu. Bom, eu não quero, não vamos aqui This is a julgar ninguém. demonstration Nem, of não Ustream estamos aqui Producer. para isso, tá certo? O que nós temos é a palavra de Deus, e para isso nós precisamos conhecer e estudar a palavra dela. E eu queria deixar um desafio aqui para você. Tá? Esse desafio não é só para os professores. Esse desafio é para cada um de vocês. Então, para próximo domingo, nós vamos estudar Hebreus capítulo 1. Então, você pode ler Hebreus capítulo 1. Leia pelo menos This umas is a 15 vezes demonstration essa of semana, tá Ustream bom, Producer. certo? Você tem 14 versículos aqui só. Mas leia Hebreus. Vai ser muito importante. Se você quiser, traga dúvidas, traga perguntas. A gente pode correr atrás, mas não deixe de ler. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande para cada um de nós no estudo dessa
esse tema que nós Demonstration of separamos para esse Ustream semestre, Producer. tá bom? Então é isso aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe This estava is a proposta, demonstration of suportou Ustream a Producer. cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor falou,